pessoal, mais uma dica da PH Refrigeração. Hoje falando dessa criança aqui, a nossa famosa Air Fry, né? Que tem dado muito trabalho nos lares, em comércio, né? E nós vamos procurar apresentar os principais defeitos, basicamente como se desmonta. Essa aqui é de uma marca, a Mondial, mas basicamente são todas iguais. Funcionamento principalmente, são todas iguais, as peças são iguais. O que muda é o layout e a marca, aí, dependendo do fabricante, tá ok? Então vamos à prática. Bem pessoal, então passando aqui para a prática da nossa Airfry, né? Eu recebi essa Airfry então aqui com a seguinte queixa do cliente, dizendo que caiu um pedaço da resistência no cesto, né? Então no caso o cesto aqui, né? Então caiu um pedaço aqui da resistência. Poxa, mas como, né? Então tem algumas outras Airfry que possuem aqui, ó, já adiantei um pouco a desmontagem, mas possuem aqui na resistência uma proteção. Essa aqui não tem, tá? Ela aqui não tem, ó. Então vejam aí como ela se quebrou, tá? Então por uma alta temperatura, né? E não tem uma resistência, não tem uma proteção, tá? Então, se tiver algum problema com ela, vai cair direto no alimento. Então perdeu quer dizer, danificou, há conserto, mas danificou o aparelho e também danificou aí o alimento, né? Mas o que ocasionou essa queima da resistência, né? Então nós temos aqui o nosso timer, nós temos as luzes de funcionamento, nós temos aqui o termostato, né? Já mostrei aqui a resistência e tem mais uma peça aqui dentro que a gente chama de sensor térmico. Então, basicamente, no Airfry, o que acontece? O maior problema está aqui, ó. Todo Airfry ou então um micro-ondas, ele trabalha com 20 amperes. Aí no mercado vende o adaptador, né? E às vezes as pessoas, na maioria das vezes, não tem uma tomada de 20 amperes, colocam o adaptador. Aí não tem jeito, aí vai começar a esquentar, às vezes o incêndio começa aqui, tá? Então é muito perigoso e é um dos principais problemas que dá na Airfry. Superaquece, quando não queima, e às vezes pega a fiação da casa inclusive, né? Ele vai interferir nas peças da Airfry. Então vai ter um superaquecimento aqui no termostato, vai queimar, vai ter um problema com o timer, vai queimar, pode queimar a luz de funcionamento e a luz de temperatura, tá? Normalmente, inclusive, pode queimar também a resistência. Então, normalmente, quando queima a resistência, no caso aqui já foi identificado o problema, e chegou a torrar a resistência, então, regra, torrou, deu problema à resistência, e a resistência a gente testa por continuidade também. No caso, essa aqui já está partida, né? Normalmente a gente também troca o timer, que já foi afetado. Esse aqui não está dando nem o sininho, né? Não está tocando quando ele vai para off, para desligado, tá? Então, a tomada superaquece, afeta o timer, afeta o termostato, tá? Então, aqui já são 3 peças que normalmente dão problema. A quarta peça, a resistência que eu já mostrei que arrebentou, né? Então, 4 peças. A tomada, o timer, o termostato e a resistência. E falta uma,
Eu aqui já adiantei a desmontagem, mas essa aqui até é um pouco menos complicada, né? Então aqui, ó, na parte traseira, nós temos essa tampa aqui, ó. Temos essa tampa, tá? Então ela faz um encaixe aqui, mas também tem parafusos. Normalmente tudo é parafuso Phillips, mas nós temos que ter ferramentas adequadas, né? Então, ó, uma Phillips grande, uma Phillips um pouco menor, uma outra Phillips menor ainda, a famosa Catarina, que pode ser Phillips e também de fenda, tá? Precisamos ter uma chave catraca, tá? Normalmente a gente utiliza aí a de 8 milímetros. Coloquei uma aqui opcional também, tá? Para utilizar de um outro conjunto também que eu gosto de usar. Esse aqui, ó. Só mostrar aqui. Vou pegar esse aqui que é de 8, tá? Então eu coloco também aqui o que eu vou utilizar. Ah, mas tem uma lanterna aqui também, é porque às vezes aqui tá tudo escuro, né? Parafusos escondidos, utilizo a lanterna. Então eu vou mostrar para vocês aqui aonde estão os parafusos, tá? Então primeiro eu tirei aquela placa. Depois eu tenho um parafuso, ó, escondido aqui na lateral, na base à direita e na base aqui à esquerda também. Tirando esses dois parafusos, eu venho para frente da minha airfry e viro. Quando eu virar, eu vou ter 4 parafusos, ó, um aqui, outro aqui e 2 nas laterais, também como lá atrás, de difícil acesso. Ou eu resolvo retirar essa parte toda aqui, ela sai como um todo e eu tenho um acesso melhor, ou então, como eu falei, tendo ferramenta adequada, né, eu utilizo a Catarina, ó, e eu tenho como acessar fácil, quer dizer, né, menos difícil. Eu acesso esses dois parafusos que estão aqui na lateral, tá? Mas eu aqui, para não ficar um vídeo muito longo, eu já fiz a desmontagem para mostrar para vocês. E depois eu saco aqui, ó. Saquei, deixa eu botar numa posição melhor aqui. Então saquei aqui a parte superior, me aparece aqui, ó, a campainha. Aqui é o timer, que eu já falei. Se a resistência deu problema, então eu preciso trocar o timer. Mas o inverso não é verdadeiro. Pode ter problema no timer e a resistência está funcionando normal. A outra peça que eu falei aqui é o termostato. Tem aqui esse arame aqui, ó, parece um arame, tá? Esse arame aqui, ó, ele vem dessa fiação aqui cinza, é um termostato. Então lá dentro tem um bulbo e que a gente que vai medir a temperatura, né? Chegar a 200 graus, tá? Aqui está o motor que vai girar a ventoinha, né? O sistema da Airfryer é muito simples, né? Então nós temos o motor que gira duas ventoinhas, uma faz uma exaustão, a outra joga o calor da resistência no alimento e é só isso. O controle da temperatura pelo termostato e o tempo que vai funcionar. Eu vejo até assim, ó, talvez a Airfryer esteja funcionando aí no mercado há uns 6, 7 anos, sei lá, mas eu confesso que esse dispositivo já poderia estar funcionando, já disponível para a população há muito tempo, porque o mecanismo é muito simples, né? A engenhoca de funcionamento, vamos dizer assim, né? Então faltou mostrar uma peça aqui para vocês. Então eu vou virar aqui, ó. Eu também já desmontei, tá aqui, ó. Essa peça aqui, ela vem coberta por esse dispositivo, ó, tá? Uma malha aqui, isolante, e ela é presa aqui, ó, tá? Presa, eu já tirei. Sempre quando tirarem os parafusos, deixem numa sequência, ó.
Então o último parafuso foi justamente dessa peça que eu vou falar. Então nós sacamos aqui essa peça. Dependendo do modelo, vai estar em vários locais, tá? E descubro. Então, quando eu descobrir, vai aparecer esse sensor. Esse sensor se chama sensor térmico, tá? E normalmente é a causa do problema. Tem até refrigerista, eu não aconselho, mas assim, normalmente as Airfry tem outro sistema de segurança também embaixo, e o próprio termostato, né? Então, mas isso aqui é mais uma outra segurança, trabalha diretamente com a resistência e ela ultrapassando 200 graus, ele vai cortar a corrente e vai cortar o funcionamento da Airfry. Ela vai estar ligada, a ventoinha vai estar funcionando. Quando baixar de 200 graus, ele refaz a ligação, fecha o contato novamente e a Airfry continua a funcionar. E quando dá esse problema, é o mais comum, eu acho que é o mais comum, cabo e esse aqui, o sensor térmico. Então nós ou cortamos aqui, ou então substituímos toda a fiação. Ele vem completo. Quanto custa essa peça? 5, 7, 18 reais. Depende aí da loja, depende do fabricante, mas é barato. O que nós temos que ver aqui é a temperatura dele, tá? Eu trabalho normalmente com 172 graus ou 240, depende da funcionalidade da peça original. E nós temos que ver também a corrente elétrica, em termos de amperes, né? Então, aqui são, se não me falha a memória, são 4 amperes, mas já consertamos uma semana passada que era de 16 amperes, tá? Então, na hora de colocar um de volta aqui, tem que verificar quantos amperes e para qual é o grau de temperatura que ela atinge, tá bom? Então, basicamente esse vídeo foi para mostrar quais são as principais peças. Recapitulando, nós temos o cabo, né? Como é que arrebenta? Não utilizando numa tomada, nós temos pinos aqui para 20 amperes. Colocou o adaptador, não adianta, vai ter um superaquecimento nos cabos, né? E esse superaquecimento está indo para a máquina, tá? Que normalmente vai afetar o timer e o termostato, que estão aqui dentro, tá? Vai danificar o timer e o termostato. Vai também danificar a nossa resistência. No caso aqui, como eu já mostrei, ela está partida. Está meio ruim de ver aqui, mas ela está partida, tá? A resistência que faz esquentar, cozinhar os alimentos. E por fim, o nosso sensor térmico, tá bom? Então são 5 peças basicamente que arrebentam numa Airfry. E agora aqui é continuar a desmontagem. Como é que eu continuo? Eu vou retirar todo esse prato aqui, são mais parafusos. Quando eu sacar esse prato, eu vou ter acesso à ventoinha. Tendo acesso à ventoinha, eu retiro a ventoinha, tiro outros parafusos e aí eu consigo desconectar aqui, ó, desconectar a minha resistência. Essa quantidade de fio aqui olha só, a resistência está ligada aqui. Vou mostrar aqui com a resistência está ligada aqui e aqui, ó. Eu desconecto, são 2 parafusos. Eu botei uma letra A e uma letra V. Mas por quê? Só para deixar original, dizendo que o vermelho está aqui e o azul está aqui, tá? Para deixar como veio de fábrica. Então, vamos ter acesso a um parafuso aqui dentro que está prendendo essa resistência, tá? Então, vamos fazer um vídeo também mostrando essa parte. O objetivo aqui foi mais
mostrar como é que se desmonta, tá? É trabalhoso, tá bom? Tem outros modelos. Eu mesmo aqui, a nossa particular é Filco, é muito mais parafuso para desmontar. E aqui não. Apesar desses parafusos difíceis, depois você tem um fácil acesso às peças e eu posso fazer a troca facilmente, tá bom? E no caso aqui, os dois botões são de encaixe, então é só tirar com um jeitinho, pega uma chave de fenda e faz uma alavanca, ele sai e sem problema, tá bom? No mais, pode ter problema também, por exemplo, aí é do operador, né? De quem utiliza normalmente aí a dona de casa ou o dono de casa, vamos falar assim, né? A pessoa que está utilizando. Mas por quê? Normalmente aqui no timer. A pessoa gira o timer e às vezes quer adiantar o processo. Verificou lá que, tirando aqui a gaveta, já cozinhou o alimento que estava fazendo ali e volta com a mão, forçando aqui o timer. Isso aqui com o tempo também vai arrebentando o timer, não foi feito para voltar dessa maneira, né? Ele é tipo uma bomba relógio, vamos dizer assim, né? Ele vai no tic-tac, tic-tac e de acordo com os minutos que você colocou, 10, tal, até chegar a 1 hora, 60 minutos, e até chegar no off e dar um sinal, que é um sinal sonoro de uma campainha, indicando que terminou o funcionamento, tá bom? Então nós vamos mostrar um vídeo depois falando sobre essa desmontagem da como é que eu retiro a minha resistência. Bem, então espero que tenham gostado. Fica melhor aí para quando tiver algum problema já poder falar com um técnico mais ou menos e não ser enganado, né? Existem técnicos e técnicos, infelizmente, e saber mais ou menos o que aconteceu, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de dar o seu ok, se inscrever no canal, tá? E obrigado pela audiência e até a próxima dica.